Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha da vida. Hoje é um dia especial, a gente inicialmente quer celebrar a, a data natalícia da nossa sobrinha, né? Nossa sobrinha neta, impressionante, né? Já tem uma sobrinha neta, a Tereza, a Evelyn Tereza, tá lá em São Luís. Menininha esperta, menininha maravilhosa, precisa ser acompanhada como toda criança, né? Para que possa ser alguém que dê bons frutos, ande retamente no caminho do Senhor, então precisa dessa instrução. E quem tem tido essa responsabilidade é a sua avó, a nossa cunhada Rosa, ou Rosemira, né? Que tem feito esse papel, infelizmente, porque a mãe da Tereza passou por grandes problemas aí na vida, grande turbulência, precisando do resgate do Senhor. Mas, Evelyn, Deus possa te abençoar, você é apenas uma criança, aproveite, brinque, seja criança, e vai calmamente, no tempo de Deus, aprendendo as coisas sobre ele, se torne uma menina de virtudes, né? E seja um instrumento na mão de Deus. Deus te abençoe, minha princesinha. A nossa meditação está no livro de Salmos, e será o Salmo 7:1, e a gente vai falar no versículo 7, e ele diz assim: sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Quando eu vi esse versículo, essa palavra prodígio, ela acabou me chamando a atenção, porque ela me causou uma certa dificuldade de entender como é que o salmista aqui é um prodígio para muito, mas ao mesmo tempo ele diz assim: olha, eu sou um prodígio, mas ele diz assim: mas tu és o meu refúgio forte. A concepção de prodígio, quando você vai olhar aqui esses salmos ele começa, ele traz, por exemplo, no versículo primeiro, ele diz assim: ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Essa palavra confio, em algumas versões, ela é substituída pela expressão refúgio. Em ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu confundido. E quando você vai, vamos dizer assim, andando por esses salmos, por esse cântico, você vai perceber que a percepção de prodígio, talvez, que você tem na sua mente, num primeiro despertar que eu também tenho na minha mente, é como algo bom, algo notável, algo maravilhoso, algo esplêndido, algo que se destaca, né? Algo que é diferente. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas os Salmos aqui, ele vem dizendo assim, ó, livra-me na justiça. Ele diz assim, inclina teus ouvidos para mim. Ele diz, se tu a minha habitação forte. Ele diz assim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ele entra, livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Vai falar que Deus é a esperança, Deus é a confiança. E ele fala que Deus é a esperança e a confiança desde a mocidade. Então você vai vendo que os Salmos, na verdade, ele está falando de uma situação que o salmista está no momento, uma fase da vida diferente da mocidade, e ele vem pedindo socorro, ele vem pedindo presença, ele vem pedindo cuidado e zelo do Senhor. É o que ele está pedindo. E aí, a gente para se deparando quando ele diz assim: sou como um prodígio para muitos. Então, deveríamos então estar pensando que os Salmos estaria apresentando coisas muito maravilhosas. E está, porque ao mesmo tempo que o salmista está buscando essa segurança, esse refúgio, essa manifestação de fortaleza, de abrigo, né? Ele está pedindo para o Senhor isso. Ele está pedindo para o Senhor. Porque no versículo 9, né, ele está pedindo isso, ele diz assim, ó, e ele manifesta, por exemplo, lá dentro do versículo 8, ele diz assim: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Porque o salmista aqui, ele está no momento, se encontrando agora na sua velhice. Na sua velhice. Então, o salmista, no momento que ele está velho, então ele está muito mais fraco, então ele tem muito mais, vamos dizer assim, possibilidade de ser atacado pelos seus inimigos que o estão atacando, que o estão açoitando, estão tentando levar vantagem sobre ele. E ele, então, está buscando, e ele está comparando, ele diz assim, ó, para muitos esses que estão se levantando contra mim, que estão tentando contra a minha vida, contra a minha integridade, eu sou como um prodígio, ou seja, esse prodígio aqui ele tem a expressão, diferentemente daquilo que eu pensei, mas é uma expressão de presságio, uma expressão de sinal, ou seja, o salmista, aquilo que está acontecendo, a própria velhice dele, a própria fraqueza com que ele hoje se encontra, ele representa para os que estão enxergando como sinal negativo, ou seja, alguém que está abandonado pelo Senhor. Interessante, né? Interessante porque as palavras, e aí quando segundo aqui o que a gente vai buscar, a palavra utilizada prodígio talvez não fosse a palavra mais adequada para que nós usássemos, porque ela está muito mais ligada ao conceito da palavra original, à palavra original lá no hebraico, do que efetivamente ao conceito da palavra dela do português, utilizado aqui para ser usado. E por que o salmista está nesse ponto? Porque ele vai dizer assim, lá no versículo 10, ele diz assim, porque os meus inimigos
falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegue-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Para muitos, o sinal que o salmista está dando, que essa expressão prodígio, é uma expressão de dizer assim: olha, ele agora está nas nossas mãos. Ele está agora para que a gente possa fazer o que bem quiser. Então o salmista vai trazendo, então, pedindo para que o Senhor não se distancie dele. Não. E quando a gente pega a parte desses salmos, lembrando dos salmos passados, ele vai dizer assim, pelo contrário. Ele vai dizer assim: Deus, apressa-te a ajudar-me. Ele quer o socorro de Deus. Ele quer verdadeiramente. E nisso o salmista diz: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, conforme o verso 14. O salmista, ele tem essa confiança. O salmista, ele tem vamos dizer assim, a certeza que vai. E aí, o salmista, dentro desses salmos, ele já começa a relatar o quê? Já começa a trazer agora o seu louvor, né? O seu sentimento de gratidão do Senhor, com uma confiança que as coisas já estão sendo resolvidas. Porque ele diz assim, ó, ele traz: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação. Então, ele diz assim: sairei na força do Senhor Deus. Serei socorrida pela força, pela menção da justiça de Deus, somente por ele. Ele diz assim, ó, o salmista, diz: os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu remistes. Ele traz a certeza que ele está recebendo do Senhor esse socorro. A sua oração está sendo ouvida, a sua súplica está sendo atendida. Salmos maravilhoso. São 24 versículos. Convém você ler para encontrar a beleza e a própria mensagem, como Deus vai tocar no teu coração. Fica na graça de Deus Pai, fica na bênção do Senhor, na proteção de Deus, e que Ele cuide de nós.